Olá, estamos de volta com o canal Eu Esqueci, dessa vez começando uma série de um assunto que ele é muito importante e acredito que um dos mais comuns no nosso dia a dia. O que eu estou falando é regra de três que vai te ajudar em muitas situações, muita coisa de química, muita coisa de física, e muita coisa realmente quando você for comparar algum preço no mercado. Então, fica aí, se você sabe que esse vídeo vai ser bom, vai te gerar algum valor, já deixa aquele like de início. E se você ainda está um pouquinho desconfiado, vai assistindo aí, vamos ver se em algum momento eu consigo te convencer, tá bom? Bom, qual que é a ideia da regra de três? Regra de três porque, no geral, você tem três valores, você quer descobrir um quarto valor. No entanto, não é sempre que você vai conseguir fazer isso, porque você só pode fazer a regra de três em duas situações, quando esses valores que vocês estão comparando dentro de uma determinada situação, eles são ou não proporcionais. Então, você só vai poder trabalhar com isso quando eles forem proporcionais. O que isso quer dizer? Posso fazer um vídeo explicando melhor isso, mas é que existe um número, existe uma maneira de dizer que o comportamento ele se sustenta, tá? Mas vai fazer mais sentido quando eu falar para vocês na explicação. Vamos ver esse exemplo? Então, com certeza vai ficar mais simples de entender. Mas é aquele famoso multiplica em cruz, vamos entender algumas pequenas diferenças, ok? Seguinte, dois padeiros produzem 16 pães em uma hora de trabalho. Quantos pães serão produzidos por 5 padeiros em uma hora de trabalho, sabendo que todos os padeiros produzem igualmente? Isso aqui é essencial. Inclusive, se você estiver fazendo alguma prova de concurso, de escola mesmo, e você não tem essa informação do igualmente, isso aqui é o que está garantindo que você está trabalhando com uma situação que é proporcional. Se você não tem isso daqui, nada te garante que é proporcional e pode ser que tudo que você fez não valeu de nada, tá bom? Bom, por onde começar? Identificando as grandezas. Se você não sabe o que é grandeza, vou te contar. Grandeza é tudo aquilo que você pode quantificar ou medir. Em outras palavras, é sobre o que o exercício está falando. E nesse caso, as minhas grandezas são duas. Eu estou falando de padeiros. Acabei de ver que faltou um plural aqui. Então, eu vou acrescentar, não vou fazer outro vídeo, mas aqui são padeiros. Devia ter visto antes? Devia ter visto antes, não vi. E tudo bem. Dois padeiros, no plural, produzem 16 pães. Minha dica, que eu acredito, e isso é baseado em dados, né? Não é baseado no achismo, mas é baseado na minha experiência como professor, eu acredito que se você fizer desse jeitinho que eu vou te mostrar, o seu desempenho vai melhorar. Que é você organizar os dados a partir de uma tabela. Então, se eu estou falando de padeiros e de pães, anota. Então, é um exercício sobre padeiros e exercício sobre pães. Essas são as grandezas que você tem. Maravilha. Então, você vai colocar as informações de acordo com o que você tem. E muitas vezes eu costumo dizer que existe um antes e um depois, só para melhorar a minha organização. Então, antes você tinha que 2 padeiros produziam 16 pães em uma hora de trabalho. Quantos pães serão produzidos por 5 pães em uma hora de trabalho? Então, mais uma vez, uma informação para dizer que se trata de uma
uma proporção. Mas é isso, ó. Quantos pães? Então, veja que o pães eu coloquei em roxinho. E quando você não sabe alguma coisa, geralmente colocamos um X para representar isso. E veja que a minha pergunta é sempre onde está a incógnita. Então, onde que está o X? No pães. Então, você vai colocar aqui e você vai ter a pergunta, referente à pergunta, a informação que são 5 padeiros. Então, padeiros, 5 aqui. Dá para fazer isso daqui muito mais rápido, mas como eu estou tentando trazer para vocês um pouquinho de detalhe, um pouquinho de qualidade, bom, faz essa tabelinha, ela vai te ajudar, não vai deixar você se perder, porque o que é o importante? O importante desse exercício, e eu sei que você vai acertar independente de onde estejam, as coisas você pode trocar, o que é o mais importante é você verificar se o 2 e o x, eles estão na diagonal, um do outro. Se estiverem, ótimo, você vai chegar no resultado certo. Beleza? Maravilha. Bom, e a partir de agora, o que a gente faz? O diferencial da regra de 3 é que você precisa pensar. Uma vez que você montou, que o primeiro passo, eu diria que é a montagem, o segundo passo seria você pensar. Como que a gente vai pensar? Imagina a situação. Você tem mais ou menos pessoas trabalhando? Aumentou ou diminuiu a quantidade de pessoas trabalhando? Aumentou, então faço uma setinha para cima. Se tem mais pessoas trabalhando, você vai pensar. Isso vai fazer com que aumente a quantidade de pães produzidos ou diminua? Bom, considerando que todos trabalham igualmente, e aí poderia, não é uma situação de que um trabalha e os outros ficam todos conversando, não, está assegurado ali no enunciado que todos vão produzir igualmente. Então, se tem mais gente trabalhando, com toda certeza terão mais pães produzidos ao final de uma hora. Ou seja, se ambas as setas que estão mostrando o crescimento ou decrescimento, elas estão na mesma direção, então setas na mesma direção. Setas, mesma direção. Se elas estão na mesma direção, dizemos que essa situação se trata de grandezas diretamente proporcionais. Diretamente. Coloquei aqui para vocês. E geralmente eu abrevio isso pegando somente as primeiras letras de cada uma dessas palavras. Então é GDP, diretamente proporcional. E como que a gente vai resolver isso daqui? Se trata de duas frações. 2 quintos igual a 16 sobre x. E aqui é aquela multiplicação em cruz, que as pessoas acabam falando desse jeito. E como se faz uma multiplicação em cruz? Você vai ter o 2 multiplicando o x, então é 2 vezes x, e você tem, deixa eu colocar numa outra corzinha, você tem o 5 multiplicando o 16. É claro que se você já aprendeu a simplificar, vale muito mais a pena simplificar essas frações, mas se você não aprendeu e quer aprender, deixa nos comentários que eu faço um vídeo facinho, tranquilo, rapidinho, para vocês aprenderem como simplificar frações, inclusive em proporções, tá bom? Mas até lá, vou aqui no tradicional, mas eu já teria simplificado para ganhar tempo, para diminuir esses resultados, e é isso. 2x igual a 80, operação inversa. Se você não sabe fazer essa continha, corre lá no vídeo que eu falo sobre equação, ok? Então, bom,
serão 40 pães produzidos por 5 padeiros em 1 hora. Claro que você poderia utilizar a lógica e descobrir quanto que um padeiro produz em 1 hora, ou seja, se 2 produzem 16 pães, quer dizer que um padeiro é só dividir por 2, porque todos produzem igualmente, então é 8. Então se eu sei que um padeiro produz 8 pães em 1 hora, então quanto que vai ser 5? Só a gente multiplicar por 5. 8 vezes 5 dá 40. Tudo bem? Mas é importante você saber que a regra de 3, muitas vezes, ela vai te ajudar a resolver vários problemas. Então, aí está um formato para vocês. Eu acredito que o meu diferencial é essa tabelinha. Se você acha que esse vídeo te gerou algum conhecimento, algum valor, deixa nos comentários. Também, se ficou dúvidas, não deixe de compartilhar com pessoas. Assiste o próximo vídeo, que ali vai mudar um pouquinho, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. Tá chegando ao final essa série, mas espero ter contribuído para vocês de alguma maneira. Até mais, tchau, tchau, e a gente se vê.